chamado Niceno Constantinopolitano, com certeza o padre de vocês, antes de começar a utilizá-lo, já fez uma referência ao porquê, né? Porque essa profissão de fé mais longa, mais explícita das verdades da fé, nasce em dois concílios ecumênicos, os dois primeiros concílios ecumênicos da história da Igreja, o de Niceia e o de Constantinopla. Daí ele se chamar Niceno Constantinopolitano, né? Por causa disso. E como eu disse, o contexto em que ele nasce é uma espécie de confronto com as heresias. Tinha lá um problema. Vamos pensar no primeiro concílio, aquele apostólico chamado, citado lá no livro dos Atos dos Apóstolos, né? Os pagãos que se convertem ao cristianismo precisam ou não passar pelos ritos judaicos. Isso gerou um conflito na comunidade, porque tinha um grupo que achava que devia, tinha um grupo que achava que não precisava, e eles não chegaram a um consenso. Daí é necessário que Paulo vá até a igreja de Roma falar com um momento o grande apóstolo Tiago, para que eles pudessem chegar a um acordo. Mas afinal, precisa ou não precisa? Bom, isso que aconteceu ali com os apóstolos continuou acontecendo depois, durante muito tempo na história da igreja. Então a doutrina da igreja, ela sempre esteve, entre aspas, ameaçada por certos conceitos, né, de pessoas que duvidavam ou queriam colocar, né, um pensamento diferente, um conceito diferente. Então, como eu disse, houve, por exemplo, lá um momento, Jesus era verdadeiramente homem e Deus. Teve alguns, inclusive padres, teólogos, né, no passado, que questionaram isso. Mas Jesus é realmente homem e Deus? E começaram a afirmar, por exemplo, só a divindade de Jesus. Não, Jesus tinha aparência humana, mas não era homem de verdade. Ele era Deus, homem não. Aquilo que a gente vê lá na cruz é só uma aparência. Vocês acham que ele sofreu na cruz? De jeito nenhum, ele estava fingindo só, tá? Porque Deus não pode sofrer. Então ele não era homem, não tinha uma natureza humana. Isso deu um quiproquó que vocês nem imaginam. Foi tão complicada a situação que foi necessário um concílio para que os bispos pudessem discutir toda essa questão. Porque começou a formar um grupo que seguia aqueles que afirmavam que Jesus não era homem, não tinha uma natureza humana. E aí a igreja disse: opa, peraí, vamos discutir essa história. E aí chegou a uma definição: Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E isso está na nossa profissão de fé. Por isso nascem, né, que eu disse que os concílios, muitas vezes, eles nascem nesse contexto de heresias. Então, dizer que Jesus não tinha uma natureza humana é heresia. E ó, que dava fogueira, hein? Se alguém disser que Jesus não tem uma natureza humana, seja excomungado. Seja excomungado. Então, é nesse contexto aí, né, de debate, que essa profissão de fé mais longa ou mais detalhada, ela vai nascendo para explicitar aquela fé apostólica que a igreja tinha. Quando os apóstolos falavam de Jesus, eles falavam de um homem que era filho de Deus. Então, para eles não havia muita dificuldade em afirmar que Jesus era homem, porque eles conviveram com ele durante muito tempo. Mas e depois? Quem não conheceu pessoalmente a Jesus, como é que vai afirmar, né, que ele é verdadeiramente homem? Aí precisa de uma fórmula atestada pela igreja. A igreja afirma que essa é a verdade que nós vamos acreditar. E aí eu volto
o nosso Deus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, né? Divino. Bom, então, para dizer que foi nesse contexto, 2 concílios, Nicéia, Constantinopla, que precisavam reafirmar